que mais? Anderson, Oséias. Sim, o trabalho ele pode ser entregue até sexta e também uma coisa que é importante eu avisar vocês, acho que eu já devo ter falado isso, não custa dizer de novo e pela última vez, eu já formalizei, eu já falei isso num aviso do Moodle, peguem as atividades em PDF, tá? Por quê? Porque é mais fácil para eu corrigir. Então, peguem em PDF. Eu já dei avisos lá em feedbacks que eu não vou corrigir mais. Então, uma hora dessa eu não vou corrigir mais, eu já avisei. Então, pegue em PDF. Bom, então, algumas pessoas me pediram sobre a atividade da aula passada, né? Vamos falar um pouquinho. Eu vou deixar gravado isso aqui também. Sobre isso. Bom, daqui. Na aula passada, a gente trabalhou então a questão das equações, de sistemas de equações não lineares. E esse problema aqui, ele trata o seguinte, né? Eu tenho duas curvas, né? Eu tenho a circunferência e essa curva exponencial. Eu quero resolver na letra A esse problema usando uma só equação. E aí é simples, ó. O que acontece? Vamos ver. Vamos admitir duas pessoas. Então, nesse caso aqui, o que eu quero? Eu quero colocar, eu estou dizendo que o y, x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, e que o y é essa expressão aqui. Então, na letra A, o que ele pede? Para escrever uma só equação em vez de duas. Então, para isso, eu vou pegar esse y e vou jogar aqui dentro. Como é que fica daí? Vai ficar x... Gabriel. Então, vai ficar x ao quadrado mais, no lugar do y, vai ficar e na menos 2x menos 1 elevado ao quadrado igual a 2. E aí, então, aqui está a equação a uma só variável. Isso aqui é a letra A. E aí, para resolver essa equação aqui, a gente usa o método de Newton. O clássico método de Newton que a gente usou para resolver o trabalho há duas outras aulas atrás. Certo? Não precisa, nesse caso aqui, não vai precisar fazer a mesma metodologia. Né? Usar o algoritmo que eu passei para vocês, mas sim o método de Newton tradicional, aquele da planilha do Excel. Né? Porque nós temos agora um problema univariado. Ou seja, só temos a variável x. Tá? E a partir desse problema, vocês estão vendo que vocês têm duas soluções. Bom, esta equação aqui tem que ter duas soluções. Vão ser exatamente esses valores de x aqui. Aqui e aqui. Aí a letra B do exercício é resolver o sistema linear. Ou melhor, resolver o sistema não linear. Aqui, o segundo é só a matriz jacobiana, né? Não precisa resolver o sistema. O segundo ele só pede a matriz jacobiana. Tá? Mas vocês podem resolver pelo sistema, pelo algoritmo que a gente passou, que tem que dar o mesmo valor de x. Aqui, o mesmo valor de x aqui tem que ser o mesmo valor de x que a gente resolveu o sistema não linear. Tá? Ou seja, quais seriam as equações desse sistema não linear? Daí seriam, né, a primeira equação, essa aqui, e essa equação aqui. Tá? Qualquer coisa me perguntem durante a semana ainda, que vocês têm tempo de entregar. Mais que mini hoje em dia, vocês têm tempo, certo? Bom, então essa aqui é a equação da letra A para resolver um sistema daí univariado. Bom, então tá, voltando ao problema de ajuste. Apresentação. Aqui. Tá, voltando. Nós temos esse problema aqui, nós queremos fazer o ajuste. Eu tenho um dado onde a viscosidade depende da temperatura.
eu tenho esses dados. Alguém foi lá, mediu a viscosidade com essas temperaturas. Então, primeira coisa, tabular isso. Na hora de tabular, o que eu criei? Tenho a temperatura, a viscosidade. Aqui eu tenho o número de linhas. Quantas linhas eu tenho? Tenho 7 linhas. Bom, tabulei isso. Noto o quê? Noto um padrão decrescente, um padrão linear decrescente. Importante o gráfico. A gente olhar aqui a tabela, quando a gente olha para os números, a gente vê uma amontoada de números, não consegue ver um padrão. Graficando, fazendo o gráfico, a gente percebe então claramente esse padrão decrescente. O que acontece? Vamos fazer o ajuste. O ajuste aqui, nós vamos usar o ajuste do Excel. O que é o ajuste do Excel? Nós vamos fazer usar o que a gente chama de linha de tendência. O Excel ele faz o ajuste de curvas. Né? A gente não precisa fazer o sistema linear. A gente fez ali o sistema linear naquela hora para ver o que tem por detrás. Mas a partir de agora, a gente vai fazer a linha de tendência do Excel. Bom, como é que eu vou fazer para ajustar a linha de tendência do Excel? É o mesmo ajuste. Como é que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Excel fazer o ajuste. Eu vou selecionar como como é que eu seleciono? Eu clico em cima de uma das bolinhas, selecionou todo mundo. E com o meu botão direito do mouse, eu cliquei com o botão direito, né? Então clica com o botão direito do mouse. Eu vou selecionar aqui, ó, adicionar linha de tendência. Ou seja, eu vou adicionar uma tendência. Então cliquei ali. Na hora que eu clico a linha adicionar linha de tendência, repara o que ele faz. E já passa uma reta. Essa reta aqui já é a reta ajustada. Aqui ele me abriu uma janela. Olha só as opções que ele dá. Ele dá essas opções aqui, ó, exponencial, linear, logaritmo e assim por diante. Onde é que já está clicado? Está clicado em linear, que é o que todo mundo faz basicamente, ajuste linear. Então ele já imaginou, ó, que é um linear. Mas daqui um pouco a gente vai fazer um exponencial, ou vai fazer um polinômio, ou vai fazer uma potência. Então, escolhemos o linear. Bom, aí eu arrasto, né? Aqui a gente arrasta. Chegamos aqui embaixo, ó. Tá vendo esses 3 itens aqui, ó? Ele tá pedindo exibir equação no gráfico. Eu clico aqui, exibir a equação no gráfico, ele vai apresentar a equação aqui, ó. Aqui é a equação, ó. Ah, professor, mas aqui tá em x e y, não tá em n e eta. Ok, a gente sabe que aqui é a temperatura e a gente sabe que aqui é a viscosidade. Né? Então, a nossa equação nada mais é do que eta menos 0,0308t mais 1,6199. Esse aqui é o ajuste curva. Simples assim, gente. Simples assim. Ah, precisa calcular um sistema linear? Precisa fazer... Não. O Excel já fez isso para nós. Quando eu vim aqui e pedi para ele que era para fazer uma tendência linear, ele já fez o ajuste. Volte até esse ano, meu. O cara que fique tudo EAD. Na boa. Sei que... Oi? Tem alguém falando aqui junto comigo. Então, liga esse microfone. Agora eu vou pegar alguém falando mal de mim, aí eu vou rastrear e aí não vai ser bom. Bom. Então, o que acontece? Aqui já está feito o ajuste e o Excel já fez isso tudo para nós. Tá? Bem tranquilo. Bom, tá. O mais que ele vai apresentar? O ajuste linear é uma coisa muito simples. O Excel faz para nós. E aqui está o passo a passo. Nesse exemplo aqui já está o tutorial feitinho de como obter a reta, né? E como obter a equação, que é o ajuste, é aquilo que a gente procura. Bom,
Então vem algo que é bem importante. É o coeficiente de determinação, o R2. O R2 é um índice muito importante nos modelos de ajuste linear. Tá? Ele compara o valor ajustado, tá, com o valor tabelado. Aqui esse y barra é o valor médio. Tá? Essa é a fórmula do R2. Nós vamos usar essa fórmula em algum momento, mas por enquanto não. A gente vai calcular o R2 direto do Excel. Como é que eu calculo o R2? Para calcular o R2, eu vou pedir ali, exibir valor de R quadrado no gráfico. Se eu clico ali, ele vai apresentar lá, 0,9904. O que quer dizer esse R2? Esse R2 ele é um índice que me fornece a qualidade do modelo. Ele vai me fornecer a qualidade desse meu ajuste. Então, a qualidade desse meu ajuste que nós fizemos aqui é de 0,99. Isso é bom ou ruim? Bom, isso é muito bom, né? A gente pode ver pelo próprio gráfico, né? Por que é bom? Porque o gráfico está exatamente em cima, ó. Olha só, está exatamente em cima. Ele é muito bom. Tá? Então, quanto mais próximo de 1 o R2, melhor. Nunca vai passar de 1. Ele nunca vai ser menor que 0, nunca vai ser maior que 1. Então, se o meu R2 é 0,99, o que quer dizer? Quer dizer que 99% dos dados são explicados no modelo. Ou seja, o modelo, a reta sugerida, se ajusta, melhor, ela adere aos dados de forma muito boa, ou seja, com 99% de exatidão. Tá? R2 é um índice que, quanto mais próximo de 1, indica que o modelo é muito bom. Se ele é 1, né, vai estar exatamente em cima. Tá? Ele não está exatamente em cima, então ele não pode ser 1. Para ele ser exatamente R2 igual a 1, a reta ajustada tem que passar exatamente em cima. Uma situação onde nós teríamos um R2 muito baixo seria quando eu tenho pontos muito aleatórios. Por exemplo, eu tenho uma nuvem como essa que eu desenhei aqui. Nesse caso dessa nuvem, se eu tiver uma reta, né, esse meu R2 aqui vai ser muito próximo de 0. Né? Ou seja, tu não tem muita coisa para pegar aqui. Quando eu tenho uma nuvem, não tem, que é incapaz de se ver uma tendência, né, de analisar uma tendência de crescimento ou decrescimento, o meu R2 ele é muito pequeno. E isso não é bom. Tá? Quando o R2 é bom, depende do problema. R2 de 0,6 pode ser bom, um R2 de 0,6 pode ser ruim. Tudo depende do problema. Claro, todo mundo quer um R2 acima de 90%. Né? A gente quer um R2 acima de 9%. Às vezes não dá. Né? Então, sempre se sonha com R2 acima de 9. Mas, dependendo do problema, R2 acima de 6 é ótimo. Todo mundo também vai admitir que R2 abaixo de 6, abaixo de 4 é algo que a gente despreza. Ou seja, não dá para o modelo, o ajuste não serve para esses valores de R2. O ajuste linear, ele vai servir ou não, dependendo do R2. Então, por isso a medida do R2 ela é muito importante. Outra situação importante é a taxa de variação. A taxa de variação ela é importante em regressão linear. Tá? Isso aqui é uma interpretação importante de o seguinte. Bom, aqui nós temos o eta, né? Ou seja, a nossa reta. E a taxa de variação, né, nada mais é que o coeficiente angular ou a derivada em relação a x. Se eu derivo isso aqui em relação a x, isso dá A1. E meu A1 é isso aqui. Né? A derivada de uma reta, ou seja,
um polinômio de primeiro grau constante. Então, a reta ela tem uma taxa de variação constante, né? Então, por isso que sempre que se faz uma taxa, se faz uma regressão linear, se sabe a taxa média de variação, né? Então, por exemplo, né, ele quer, por exemplo, que ele está dizendo para mim, que, né, dizer o seguinte, o que a taxa média está dizendo para mim? Eu tenho aqui a temperatura e eu tenho eta. Né? Está dizendo para mim que a cada grau que eu cresço, ou seja, a minha temperatura está crescendo. Então, a minha temperatura cresce 1 grau Celsius, então o meu eta deve diminuir o quê? Menos 0,018. Ou seja, para cada grau que a grau Celsius que acrescenta, a minha viscosidade perde 0,03808, certo? Então, esta é a interpretação da taxa média. Né? Nesse caso aqui é decrescente, ou seja, para cada grau que se ganha, se perde viscosidade. Com essa interpretação dentro desse problema. Tá? Bom, era isso que se tinha do ajuste linear. A gente viu que fazer ajuste no Excel é muito simples e perdeu a graça, né? Ah, gente, é só pegar lá, pegar a linha de tendência, a gente tem a regressão linear, a equação, tem um R2 e não tem mistério, certo? Então, vamos colocar, vamos botar mais graça, né, no negócio. Fazer o ajuste exponencial, né? O ajuste exponencial está na moda. Toda hora a gente abre, liga a TV, ó, a curva é exponencial, nós temos um crescimento exponencial. E esse exponencial que falam, é exatamente isso que a gente vai trabalhar agora. Ou seja, como eu vou pegar um dado, né, vou pegar uma sequência de números e vou ver, bom, isso aqui tem um comportamento exponencial. Chegou a hora. O comportamento exponencial ele é caracterizado por essa expressão. Y igual a A vezes B elevado a X. É interessante a gente perceber, e isso vai acontecer, isso aparece por aí, é o que a gente chama de linearização. O que é linearizar? Eu pegar essa expressão exponencial e linearizar ela. Então, vamos pegar isso de forma bem detalhada. O que é linearizar essa expressão? A linearização é eu sair do y e x, por exemplo, aqui eu tenho y e x, e para o ln de y e o x. Ou seja, eu faço uma mudança na minha escala. Eu crio uma escala logarítmica. Eu tenho os dados de uma escala x e y normal, mudo a escala e vou para uma reta. Essa mudança de escala se dá porque eu tomo aqui no eixo y, não mais o y, não mais os valores de y, mas sim o logaritmo do valor de y. Tá? Então, a gente vê muita gente usando escalas logarítmicas, se está linearizando algo, ou seja, está querendo se analisar uma reta, em vez de analisar uma curva. É muito mais fácil ver coisas em retas do que em curvas, né? Então, como é que se faz essa linearização a partir de uma expressão como essa? Aplicando a propriedade dos logaritmos. Ou seja, aplico o logaritmo nos dois lados da minha equação. Na hora que eu aplico o logaritmo dos dois lados, o que a gente sabe? Que eu tenho a multiplicação. Uma multiplicação, ela vira uma soma de logaritmos. Né? Vocês viram bastante isso lá em cálculo 2. Né? Então, eu tenho uma multiplicação dentro, vai se tornar uma soma. E, por fim, esse meu x ele veio para frente. Né? Ou seja, é uma outra propriedade dos logaritmos. De tal maneira que aqui eu tenho log de y e aqui eu tenho x.
Então, os meus dados que são exponenciais, eles viram uma reta. Se os meus dados que são exponenciais viram uma reta, eu posso fazer, então, um ajuste linear. Eu posso fazer uma regressão linear, né, entre o log de y e o x. Tá. Então tá. Bom, o que acontece? Vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui minha tabela, uma tabela de dados, né? Vamos fazer, então, aqui ele diz a linearização e pelo Excel. Então, meus dados. Primeira coisa que a gente faz, plota os dados. Né? Como é que eu vou plotar os dados? Eu plotei lá no Excel. Da onde que vem esse número aqui? Né? Esse número 1,09 corresponde, né, ao ln de 3. Ou seja, eu tomei o logaritmo desse número aqui. Tá? Quando eu faço, eu tenho esse modelo aqui em y e x. Se eu linearizo, eu vou ter, em vez de y, eu vou ter logaritmo de y. O que nós precisamos? Né? Se eu tenho esse modelo aqui, né, eu vou fazer a regressão linear agora entre quem? Entre o x e o logaritmo de y. Então tá. Então, o que vai resultar em ln de A e ln de B. Na hora que eu fizer a regressão linear, eu vou descobrir quanto é o logaritmo de A e vou descobrir quanto é o logaritmo de B. Então, vamos lá. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Aqui, essa coluna aqui, ela corresponde, né, ao logaritmo de y. Então, esses valores aqui, eu simplesmente tomei o logaritmo desses números aqui. Então, cada um deles é o logaritmo deles. Então, o que eu tenho nesses gráficos? Eu fiz dois gráficos. Eu fiz esse gráfico aqui, é o x, y simples. Peguei esse x e o y. O que eu obtive? Obtive esse comportamento curvo, bem típico de um comportamento exponencial. Se eu pegar agora o x, o logaritmo de y, então, aqui está o logaritmo de y. Eu vou ter outra escala, vou ter escala logarítmica. Eu vou ter a formação de uma reta. Né? E aqui embaixo está o x, claro. Então, eu tenho a formação de uma reta. O que acontece? Nesse caso, aqui, se eu faço o ajuste linear, a regressão linear, como é que eu faço a regressão linear? Aquela velha história, né, que eu mostrei. Eu vou lá no linha de tendência. Criei a linha de tendência. Bom, o que eu vejo? Eu vejo que eu tenho um ajuste muito bom, 0,99. Aqui está a minha equação. Tá? Ou seja, o que essa equação está me mostrando? O logaritmo de y igual a 1,093 mais 0,6943. Ou seja, exatamente a mesma equação que a gente tem ali, né? Ou seja, essa equação aqui é a mesma coisa que a gente tem aqui. Bom, o que acontece? Quando eu cliquei aqui, apareceu isso aqui, né? Eu sei que esse ajuste é um exponencial. Então, dessa formulação exponencial, eu tenho essa formulação linear. Então, o que nós queremos? Nós queremos transpor, né? Ou seja, essa situação aqui a essa aqui. Ou seja, se eu botar uma em cima da outra, eu vou enxergar quem? Que o logaritmo de A é isso aqui. Eu vou enxergar que o logaritmo de B
É isso aqui. Tá? Bom, ali o logaritmo de B. Então, o logaritmo de A e o logaritmo de B. Tá. Bom, vamos ver o que tem adiante. Tá. Aqui tem umas propriedades dos exponenciais, né? Que eu acho interessante a gente comentar sobre isso, porque os exponenciais podem aparecer de várias formas por aí. Às vezes surgem dúvidas. O logaritmo de x igual a y, né? Ou seja, o que é o logaritmo? Só para a gente recordar. Eu tenho o logaritmo de 4, né? Eu pego a calculadora. Eu acho uma calculadora aqui na minha mão. Ah, tá aqui a calculadora, bem longe de mim. Então, a calculadora diz o seguinte: se o logaritmo de 4 é igual a 1,39, 1,38, 1,38 na calculadora. O que isso aqui quer dizer para mim? E elevado a 1,38, isso aqui é igual a 4. Onde é que surgiu esse número E? Esse número E está aqui embaixo. Ó. E elevado a 0,38 tem que ser igual a 4. Quando eu tenho logaritmo de base 10, é mais claro, né? Por exemplo, tem o log de 1000. Quanto é que é log de 1000? 3. Por que é 3? Porque 10 elevado na terceira é 1000. Né? Ou seja, é o logaritmo de base 10. O 10 está aqui embaixo, escondidinho. 10 elevado na terceira é 1000. Por exemplo, se eu vou fazer o log de 55. Ora, o log de 55, eu já sei de antemão que tem que ser 2, Por que tem que ser 2, Porque é uma dezena, né? E eu estou com log 10. Então, se eu faço lá log de 55, vai ficar... Opa, 2 não. Ó, professor errando. É 1. Por que eu errei feio? Porque é uma dezena, né? Ou seja, está na linha do 10. 1,7. O que isso quer dizer? 10 elevado a 1,74, né? É 55. Tá? Enfim. Então, a partir dessa propriedade dos logaritmos, dessa relação entre logaritmo e exponencial, que eles são duas funções intimamente ligadas, né? O que acontece? Então, se eu tenho que log de A é igual a 10, é 1,09, então o A é E na 1,09. O B, a mesma coisa. Então, se eu for voltar no modelo, né, aqui está meu A, aqui está meu A. Aqui está meu B, aqui está meu B. Né? Então, eu posso, pelo fato de eu ter uma multiplicação, e lembrando, multiplicação de mesma base, eu tenho x na 2 vezes x na 3, isso aqui é x na 2 mais 3, né? Então, a base é E. Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui. É uma forma de escrever as coisas? Sim, é uma forma de escrever. Pode aparecer? Pode. Ou você pode escrever dessa forma. Aqui era para ser tudo em vermelho. Tá? Esse 41, o destaque dele não tem nenhum destaque. Era para ser todo em vermelho. Tá? Não tem motivo esse destaque. O que acontece? Esse valor aqui, né? Ou seja, esse valor aqui é isso aqui, né? Tá? Então, eu posso... O Excel, por exemplo, ele apresenta sempre os exponenciais nesse formato aqui. Tá? O Excel sempre vai apresentar ajustes exponenciais nesse formato, usando a base Euler. Tá? Mas a gente podia usar outra base.
é a base que se podia usar? Poderia ser usado a base 2. A base 2. De onde é que sai esse 2? Esse 2 nada mais é do que essa continha aqui, né? Essa continha aqui. E elevado a 0,69 é a mesma coisa que 2. Poderia ter feito dessa forma. Então, essa aqui também é uma outra forma de se apresentar um ajuste exponencial. Tá? Em alguns lugares pode aparecer isso, sei lá, eu falo isso porque eu posso apresentar, por exemplo, aqui em aula, esse tipo de ajuste. Vocês podem ver, sei lá, em alguma disciplina técnica nesse formato, ou no Excel, que a gente vai estar mais próximo, o Excel sempre vai apresentar no formato, nesse formato aqui, ó, E elevado. Tá? Esse aqui é um formato mais clássico. Geralmente aparece dessa forma, o E elevado. Tá? Bom, então, isso aqui são só assim, questões de notação que a gente está comentando. E também eu falo disso porque, por causa das dúvidas que se apresentaram em outros semestres, né? Perguntas que me fizeram. Então, tá. Como é que a gente pode fazer isso mais rápido? Né? Como é que a gente pode fazer isso mais rápido? Olha, eu tenho aqui uma tabela. Eu simplesmente, se eu pegar isso aqui, né? Peguei o x e o y, vir no uma coisa, ajuste exponencial. Na hora que eu for escolher o ajuste, exponencial, o Excel vai me dar o ajuste exponencial. Olha só que lindo. Né? Eu fiz o ajuste linear para vocês, só para mostrar para vocês esse processo de linearização. Se eu tomo o logaritmo, né, uma curva, isso é bem importante, gente, é claro. Um comportamento exponencial, necessariamente, se eu tomo o logaritmo das coordenadas, eu vou obter uma reta. Tá? Então, um comportamento exponencial é o log, eu faço aqui o log de y, vou ter que ter uma reta. Eu tomei o log de y e gerou uma reta, eu tenho um comportamento exponencial. Tá? E, claramente, o comportamento exponencial ele tem esse formato aqui, né? Ele tem esse formato, e para eu ter certeza desse formato, eu tenho que tomar o log y. Tomou o log de y, formou reta, é exponencial. Ou eu faço um ajuste exponencial. Qual é a cara do ajuste? Esta aqui. Repara o quanto é o R2 aqui, né? O meu R2 aqui, ele é enorme. Ou seja, ele é de 0,99. Então, quer dizer que essa curva aqui, ela é sim uma exponencial. Dava para ver também por aqui, ó. Formou uma reta. Mas por esse R2, que claramente isso aqui é um comportamento exponencial. Beleza. Bom, nós estamos nos encaminhando para o segundo intervalo. E aqui, então, temos um exercício. Então, esses aqui são dados tabulados de casos de Covid-19 entre 26 de fevereiro e 20 de março, né, contados em dias. Então, dia 1 é o dia que se registrou o primeiro caso. E dia 24, né, ou seja, olhando para cá, dia 1 e dia 24, é o dia 20 de março se registrou, né, o acumulado, ou seja, o registro acumulado, 977 casos, né? Ou seja, aqui estão sendo o registro acumulado. Então, se o João foi o primeiro, o João está nesses 977, tá? Então, o registro acumulado de novos casos nesse período de 24 dias. Qual é a proposta desse exercício? A gente fazer o gráfico, né? Fazer esse gráfico e
fazer os ajustes, comparar a regressão linear com uma regressão exponencial. Quem é que vai se aderir melhor aos dados, né? Uma reta vai se aderir melhor aos dados ou uma curva exponencial? No Moodle, eu deixei para vocês um arquivo deixei para vocês um arquivo de Excel, né? Aqui o arquivo de Excel. Nesse arquivo de Excel tem esses dados já para vocês. Vocês baixem ele, baixem o arquivo, mexam e vão mexendo nele, né? Tentem fazer o ajuste. Em 10 minutinhos a gente retorna a dar sequência e finalizar a aula, certo? Por isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa segunda live. Na terceira live, então, a gente vai resolver esse exercício. Espero que vocês deem uma olhada e finalizar, certo? Então, vamos encerrando então a nossa segunda live por aqui. Dá tempo de tomar uma aguinha e voltarmos para o finalmente, certo? Uma olhadinha ali, bem interessante. Que hora vai ser a outra live, professor? A outra live são às 21h15. 10 minutinhos de intervalo. 21h15. Tá ok. Falou?